Em primeiro lugar, boa noite. Sobre essa ideia de extrema-esquerda, rejeito essa afirmação. E muitas vezes isso aparece, havendo uma sintonia com a política de direita, com esse tipo de Mas acha que definições está em sintonia com a política de direita? Já referirei, havendo sintonia com a política de direita, esse tipo de definições procuram desfocar, portanto, a abordagem daquilo que é o posicionamento político das várias forças políticas. Mas indo à questão que colocou no essencial, eu considero, e é isso que irei referir, é que as orientações que têm predominado no ponto de vista político nas últimas décadas e que estão presentes no Orçamento de Estado para 2011 são no âmbito de uma política de direita e do seu agravamento para o próximo futuro. E os resultados desta política ao longo de mais de 3 décadas estão à vista na situação muito dramática do nosso país. Só que, em vez de se promover uma mudança relativamente a essas políticas, está-se a acentuar ainda mais esse traço negativo. E o Orçamento para 2011 é isso. Significa mais afundamento do país, recessão económica e injustiças sociais. Eu entendo que é necessário uma mudança profunda. E isso passa por outro tipo de opções, em geral e também no âmbito do orçamento. Por exemplo, o que é que pode fazer na Presidência para alterar? Na Presidência, o que proponho fazer é utilizar os poderes do Presidente da República, é no quadro dos estritos poderes do Presidente da República, para influenciar uma mudança para um sentido diferente. E, por exemplo, em relação, portanto, à situação atual do país, o problema principal que Portugal tem é uma produção insuficiente, um elevado nível de desemprego. Importa de mais para responder às suas necessidades e exporta de menos. Então, isto implica apostar na produção nacional. Desde logo, exige-se que haja, portanto, uma política orçamental e uma política geral de desenvolvimento que aproveite os recursos nacionais, que aproveite as energias das centenas de milhares de trabalhadores que estão desempregados, nomeadamente os jovens. E eu adianto-lhe 3 exemplos. Nós temos recursos minerais importantíssimos, nomeadamente o cobre. Foi, há pouco tempo, descoberta uma nova jazida. Mas só nos limitamos à parte extrativa. Todo o resto da fileira vai para o estrangeiro, desperdiçando a criação de riqueza. Um outro exemplo, relativamente ao material circulante, ao material ferroviário. Nós precisamos desenvolver a ferrovia nacional, em todos os níveis, e não deitá-la abaixo, como está mais uma vez a acontecer, e se prevê no seguimento do Orçamento para 2011, com uma série de linhas, com encerramento até de oficinas, como é o caso das oficinas da EMF, do Barreiro e outras. E, ao mesmo tempo, o que é que se está a fazer? Está-se a dar à Espanha trabalho de reparação do ponto de vista de material circulante. Ora, nós precisamos de novamente reconstituir a nossa capacidade de construção de material circulante e de reparação. E ainda o terceiro exemplo, que é relativamente à indústria farmacêutica. Nós precisamos de desenvolver a indústria farmacêutica para um grau muito diferente de autoabastecimento das necessidades nacionais. Dirá, mas isso são tudo questões do Governo e da Assembleia da República. É certo, mas o Presidente da República tem o poder de promulgar ou não promulgar as leis e de as vetar. E tem aí uma sinalização. A República vai funcionar como um contrapoder? Ou vai procurar fazer estes acordos que fez na Presidência da República, usarei todos os poderes do Presidente da República para influenciar, portanto, uma mudança política. No sentido do desenvolvimento, no sentido patriótico e de esquerda. E, aliás, é isso que me diferencia do candidato defensor de Moura. Aliás, pelas palavras que acabou de dizer, eu teria feito já uma opção diferente em relação a este orçamento. Porque entendo que ele não é parte de nenhuma solução, é parte do agravamento dos problemas do país. Como todos os dias se está a verificar depois da aprovação desse orçamento. E se verificar ainda mais, a partir dos próximos dias, com o início de janeiro, vai cair em cima do país e em cima do povo português um conjunto de medidas profundamente negativo. De recessão económica. E permita-me que me diga isso. É que criou-se todo um coro de exigência para que este orçamento fosse aprovado, em nome dos mercados. Agora, os mercados, em consequência das medidas do orçamento, estão a continuar a especular, o que se mostra que não é solução. Portanto, o que é caminho e o que é necessário é apostar numa outra perspectiva e, insisto, no desenvolvimento da produção nacional. Mas e já referi alguns exemplos. É necessário haver acordos entre os partidos? Já responderei, mas deixe-me só completar esta ideia, porque já referi os exemplos na área industrial e extrativa, mas os mesmos têm que se apostar relativamente à agricultura, à pecuária, à floresta, às pescas, à biotecnologia, portanto, à ciência e tecnologia, portanto, ao apostar igualmente na educação, portanto, e na cultura. Há aqui todo um conjunto de mecanismos relativamente ao setor produtivo e aspectos complementares que são essenciais em termos de mudança de rumo. Bom, e uma outra coisa, que é preciso, quando se fala de entendimentos, tem que se saber em torno de quê. E aí é que está o problema. É necessário haver um entendimento.
o máximo entendimento possível. Portanto, mas interno... Mas está de acordo com o defensor de Moura. Não, há uma diferença substancial. É que a questão não é haver este ou aquele entendimento. É haver entendimento em torno de quê? Se é em torno deste rumo dos últimos 30 anos que afundou o país e que vai continuar a afundá-lo de uma forma dramática em 2011 em consequência deste orçamento, não. Portanto, eu usarei os meus poderes para um outro tipo de entendimento. Por exemplo, mas é este entendimento que, de certa forma, tem sido sufragado pelos portugueses, não é? Sim, mas repare, o que está para trás. É necessário novas opções para o futuro. E é por isso que eu me candidato a Presidente da República, com a ideia de apelar ao voto dos portuguees, não em função do passado, mas em função das necessidades atuais e futuras do país. É por isso que entendo que devem apostar na minha candidatura. Mas, ainda a propósito de entendimentos, referir isto. Uma das questões essenciais que procurarei é um entendimento para acabar com as injustiças sociais e para acabar com os fenómenos da corrupção e do nepotismo. Veja-se, há hoje um domínio do poder político pelo poder económico. Não se admite que na Assembleia da República, na discussão do orçamento, recentemente, tenham sido reprovadas propostas que permitiriam encaixar cerca de 2,5 mil milhões de euros de receitas para o erário público. Coisas tão simples e tão importantes como taxar a banca com 25% de IRC, que é o que paga qualquer pequena e média empresa. Isso não afastaria, isso não tornaria exatamente. Não, porque não afastaria a banca do. Vamos ver. Se a banca tem que ter atividades em Portugal. Se qualquer pequena e média empresa paga 25% da IRC quando tem lucros, porque é que a banca deve pagar 5% ou 10%? E uma outra proposta, a taxação das operações bolsistas em 0,2%. Porquê é que cada um de nós tem que pagar 23% de IVA quando compra um produto e cada operação bolsista não pode ter uma taxa de 0,2%? Portanto, isto é só para referir que são coisas muito importantes em torno do entendimento que é essencial para a mudança que o país precisa. Produzir mais e ir buscar o dinheiro onde ele existe para o desenvolvimento e para a justiça social. Eu entendo, já agora, em relação às questões que estão colocadas, que o papel do Presidente da República é um papel de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Isto tem a ver com todas as matérias, no âmbito dos seus poderes. E as questões que refiro não são sectoriais. São uma estratégia nacional de desenvolvimento. Não há futuro para Portugal se não houver desenvolvimento económico. Sim, se não houver aproveitamento não, mas esta é uma questão importante. É do Governo, mas o Presidente da República dá sinalização. E já passámos esse tempo. E responde até com um enquadramento que entendo de um conjunto de outras matérias. Entendo que, no âmbito dos poderes do Presidente da República, é muito importante ele sinalizar toda a questão da justiça. Da justiça, portanto, que é uma área muito grave hoje, com uma situação muito grave no nosso país. E que implica o Presidente da República não ter apenas o discurso da abertura do âmbito judicial, mas ter uma intervenção no âmbito dos seus poderes que garanta ou contribua para garantir a independência dos tribunais, a autonomia do Ministério Público, para que sejam os meios necessários. Mas, por exemplo, sempre estamos a ver, no momento da promulgação ou veto das leis, há uma sinalização que pode dar. Se o pode dar em aspectos muito particulares, como recentemente ainda se verificou, sobretudo numa questão que eu vejo das questões da educação, deu uma sinalização. Portanto, se em questões dessa dimensão o pode dar, independentemente da sua importância, pode dar em relação a questões maiores. Não, mas eu quero sublinhar muito isto, porque depois a questão da justiça e das liberdades e da democracia liga-se ao aspecto que referiu relativamente aos partidos. E, portanto, a justiça implica isto, meios. Portanto, hoje há um atrofiamento dos tribunais. Eu entendo o seguinte, que os partidos políticos não devem ser nem sucursais dos grupos económicos, nem departamentos do Estado. Devem ser organizações da população. Portanto, a população organizada, os trabalhadores organizados, consoante as opções de cada partido. E a lei de financiamento atual é uma lei que é inadmissível desse ponto de vista, porque coarta a possibilidade de organização e a liberdade de organização dos partidos. E leva a coisas ridículas e inadmissíveis que continuam na lei, que não foram alteradas. Por exemplo, considera-se que é dinheiro vivo um reformado pagar uma cota ao seu partido de 2 euros. E isso é um potencial corrupto. E se alguém passa milhões pelo BPN para um partido, isso como passa pela banca, passa a ser transparente. Ora, isto não é critério de correção e de transparência ou de corrupção e nepotismo. Os critérios têm que ser outros, tem que haver a devida transparência dos partidos e tem que haver a devida fiscalização, mas não uma intromissão que seja atrofiadora, persecutória e discriminatória, como a lei atual, não apenas com estas alterações, mas a sua base inicial, criou. E isto é uma parte importante do funcionamento do regime democrático e das oportunidades que devem ser dadas à intervenção dos partidos. Não estão assim limitados. Não está enganado, não estão limitados. É muito claro, eu já tomei uma posição clara e inequívoca nessa matéria. É um escândalo nacional
ter havido uma decisão, de acordo entre o Governo do PS e o Presidente da República, de adquirir os prejuízos, porque não se tratou de uma nacionalização, foi adquirir os prejuízos do BPN, permitindo que os acionistas do BPN, a SLN, continuasse... Mas não havia o risco, como disse o Ministro das Finanças, não poderia haver o risco dos efeitos da falência se propagarem em outros bancos? Não havia esse risco, portanto hoje está claro, e hoje está cada vez mais claro que essa intervenção não devia ter sido feita. E a ter sido feita nunca poderia ser nos termos em que foi, deixando de fora um património imenso que ficou para os acionistas do BPN, ficando para o erário público, para todos nós, portanto esta colossal soma que parece não ter fim. São 5 mil milhões neste momento, mas há quem diga que pode ir aos 7 mil milhões. Isto é inaceitável. Isto não pode deixar de merecer a nossa indignação, porque não é um problema que esteja no passado. Vai-se repercutir no futuro. Depois dizem que não há dinheiro. Depois dizem que o orçamento tem que cortar. Mas, na prática, esse dinheiro é desviado para onde não devia. Como é que justifica este aparente desinteresse pela campanha presidencial? Eu penso que o interesse vai crescer e é muito importante que o povo português veja o que está em decisão nestas eleições presidenciais. É a oportunidade de eleger o Presidente da República e é um sinal que dá relativamente àquilo que não quer e àquilo que deseja para o futuro. E penso que nestas circunstâncias, portanto, a sua voz é importante, no sentido de valorizar, como eu proponho na minha candidatura, portanto, uma mudança que passe por serem os interesses nacionais e do povo português a determinar a opção política e não os interesses dos grupos económicos e financeiros, com a administração pública, com a descentralização, com a regionalização, com a modernização da administração pública, mas ao serviço do desenvolvimento equilibrado do país e não com os dinheiros públicos a serem negados ao desenvolvimento, à justiça social e a serem deslocados para o engrossar dos lucros dos grandes grupos económicos e financeiros e para buracos como o BPN e outros buracos que aí estão. Há até um exemplo escandaloso, que é este do salário mínimo nacional, que deveria ter aumentado para 500 euros em janeiro e retiraram 15 euros a cada trabalhador. Isso significa a diferença entre ter ou não ter um pacote de leite por dia para as crianças de muitas famílias. As eleições presidenciais de 23 de janeiro são uma oportunidade para cada português se pronunciar sobre a situação do país e a sua própria vida. A minha candidatura aposta na produção nacional, na valorização do trabalho, dos trabalhadores, dos seus salários e dos seus direitos, na generosidade dos jovens, na dignificação dos mais idosos, na participação e igualdade das mulheres. A minha candidatura assume a ideia de uma mudança profunda, que, do ponto de vista da decisão política, das funções do Presidente da República, elas estejam ao serviço de Portugal e dos portugueses e não da abdicação dos interesses nacionais ou ao serviço dos interesses dos grupos económicos e financeiros. Portanto, a minha candidatura assume portanto, uma linha de combate à corrupção ou no nepotismo, à fusão entre o poder económico e o poder político, que está na base da corrupção e do nepotismo do nosso país. A mensagem que transmito é uma mensagem de confiança. É possível um Portugal mais desenvolvido e mais justo. Está nas mãos e no voto de cada português no dia 23 de janeiro.